Bom dia a todos os jovens do estado de Mato Grosso. Quero parabenizar pela primeira Semana Estadual da Juventude. Quero agradecer a presença da Laura, do Emerson, representante do CIE, e do Otávio Lobo. Quero pedir para que eles se apresentem para vocês tomar conhecimento. Bom dia a todos, meu nome é Laura Delgado, sou estudante, participei alguns anos atrás do Parlamento Jovem e estou aqui para contar para vocês um pouco dessa experiência e incentivá-los também a cada vez mais buscar essas políticas públicas voltadas à juventude do nosso estado e no nosso país. Bom dia a todos. Sou Emerson, do CIE. O CIE é o Centro de Integração Empresa-Escola, entidade responsável pela colocação dos jovens no mercado de trabalho, seja na condição de estágio, seja na condição da aprendizagem. E a nossa organização ela está presente em todo o estado de Mato Grosso, não fisicamente. À distância, nós conseguimos atender todos os municípios. A nossa unidade de operação fica aqui em Cuiabá, mas conseguimos atender todos os 141 municípios. Então, a nossa organização é a responsável pela colocação de você, estudante, no mercado de trabalho. Falaremos um pouquinho também sobre essa nossa organização durante esse nosso embate. Bom dia a vocês. Bom dia, meu nome é Otávio, eu participei da primeira legislatura do Parlamento Mirim, o que na verdade me propiciou assim, ter um olhar mais atento às causas sociais, movimentos e até mesmo mais participação na escola e na visão da sociedade também como cidadão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a participação do jovem em todo esse cenário político e social. Obrigado pela atenção. Emerson, o que é protagonismo juvenil? Gostaria que você estivesse explicando para a nossa juventude sobre este tema, sobre protagonismo juvenil. É importante destacar que ser protagonista, né, não necessariamente, estava até explicando um pouco antes aqui para o estudante Otávio, ser protagonista não necessariamente significa ser líder, né? Ser protagonista é aquela pessoa que vai ser o principal condutor da sua história. Então, ele leva as rédeas da sua história, seja no mercado de trabalho, seja no meio familiar e também no meio dos amigos. Então, ser protagonista é o papel principal, você ser o papel principal na sua história. E liderança, ele vem com o tempo, né? A liderança vem com o tempo. Isso é necessário formação, é necessário estudo, um preparo muito grande, né, para que você possa liderar equipes, né? Agora, o protagonismo é justamente ser o papel principal, o principal condutor da sua história. Seja na escola, né? Então, ser protagonista, em primeira instância, é isso. Tem muita procura dos jovens do CIE, está indo buscar o trabalho? Como está funcionando hoje, atualmente? O mercado de trabalho está bastante aquecido, Evandro. E não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil de um modo geral. E o estágio é a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. E a nossa organização, que já existe há 50 anos desenvolvendo essa atividade de colocação dos estudantes no mercado de trabalho, tem recebido diariamente algo em torno de 300 apresentações para busca de estágio. Então, são 300 estudantes por dia procurando a nossa organização para buscar o mercado de trabalho via estágio. Não só o estágio, como também a aprendizagem. A aprendizagem é uma lei específica, né, a Lei 10.097, que prevê que pequenas, médias e grandes empresas sejam obrigadas a colocar jovens no mercado de trabalho. Então, de 5% a 15% do quadro funcional dessas médias e grandes empresas deve ser direcionadas a jovens entre 14 e 24 anos, né, com contratação via CLT, com o curso de capacitação teórica obrigatória, né? Então, essa é a aprendizagem. O estágio é um programa sem vínculo empregatício, né, que coloca os estudantes do ensino médio profissional, e aí entra o Instituto Federal, né, como um dos grandes parceiros do CIE, entra também o ensino superior, que é o que alavanca mesmo o mercado de estágio, é o ensino superior,
Então, são 300 procuras por dia na nossa unidade. Nós temos percebido também um crescimento no interior. Até cerca de 2, 3 anos atrás, o interior ainda era muito tímido à procura das empresas pelo estágio. Nós percebemos um crescimento na ordem de 300% nesses últimos 2 anos, o que significa que as empresas no interior do estado têm visto realmente o estágio como uma ferramenta de colocação desses jovens no mercado de trabalho. E a presença do CIE nessas localidades tem fomentado, né, o ingresso desses jovens ali mesmo na própria cidade, evitando que o estudante saia dali do seu município, vá para um grande polo para poder estudar, abandonando o seu município. Então nós temos percebido que, primeiro, a educação à distância tem quebrado todas as fronteiras. Então, uma pequena sala, num pequeno município, com uma câmera, um recurso audiovisual, você consegue levar a educação de qualidade até esse pequeno município. E esse estudante, então você trouxe oportunidade para que ele seja realmente estudante, consegue também entrar no mercado de trabalho por força do estágio. Então, nós temos realmente percebido o aquecimento de um modo geral no mercado de estágios, que é a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, o mercado tem realmente se aquecido em várias áreas, e o estágio é um dos principais pontos nesse sentido. Nós percebemos esse aquecimento por força do estágio. Eu gostaria que a Laura, estudante Otávio Lobo, falasse conosco agora essa importância do Estado estar fazendo essa primeira comemoração da primeira Semana Estadual da Juventude. Laura, para você, qual é essa importância de a gente estar fazendo essa comemoração? É algo fundamental, porque eu percebo que o jovem, ele muitas vezes possui a vontade, possui a determinação, às vezes até a consciência de realmente ser um protagonista, mas às vezes a falta de orientação e incentivo acaba dificultando esse processo. Então, com certeza, essa primeira Semana Estadual da Juventude veio para abrir as portas para esses jovens que possuem o interesse, possuem a vontade, mas às vezes não sabem como, onde, quais pessoas recorrer. Então, acredito certamente que essa será uma semana onde nós jovens, vocês aí no interior do nosso estado, aqui de Cuiabá e região, estaremos tendo a oportunidade de aprofundarmos mais o nosso conhecimento no protagonismo juvenil, amanhã e depois nas outras temáticas, e através desse aprendizado realmente tomar a frente, tomar as rédeas da nossa vida, da sociedade em si, e participar de maneira ativa. E você, Otávio? Eu faço das palavras da Laura minha também, gostaria de complementar que essa semana talvez tenha a importância de fazer o convite, a Laura disse, abrir as portas e tudo mais, e estimular o jovem a estar participando ativamente, socialmente, da vida em comunidade, na sua escola, tomando essa liderança, esse protagonismo, como a Erson disse. E a participação dos jovens nas organizações dos grêmios? É de fundamental importância. A primeira ação dentro da escola que eu tive, pensando num coletivo, pensando não somente em mim, mas na minha escola como um todo, os meus colegas, professores, o meu grupo social, a primeira ação que eu tive voltado para esse pensamento foi através do Grêmio Estudantil. Através do Grêmio Estudantil, o jovem possui uma voz organizada dentro da sua escola. Então, por exemplo, existe algum problema, alguma dificuldade encontrada ali entre os estudantes. Se um jovem recorre à direção ou à coordenação, é apenas um jovem fazendo aquilo e denunciando, reclamando, reivindicando aquela dificuldade. Agora, através de um Grêmio Estudantil, não. É uma organização que os estudantes possuem, na qual essa dificuldade será enfrentada não por 1, 2, 5 estudantes, mas por um grupo de pessoas que possuem uma representatividade de toda a escola. A minha escola, por exemplo,
possui aproximadamente 1.500 alunos. Então, eu, enquanto presidente do Grêmio Estudantil, eu não ia à SEDUC, a direção da escola, as autoridades ali do corpo docente, como Laura, como uma estudante em si, mas como uma representante de 1.500 alunos. Então, as coisas possuíam mais possibilidades de serem solucionadas. Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. Isso justamente vem tratado do protagonismo. Quando o jovem ele se reúne em agremiações, né? O Grêmio Estudantil, os diretórios, né? Ele também se insere nesse sentido, ele forma esse grupo. Aquele que faz parte desse grêmio, dessa entidade, ele já está demonstrando ali o protagonismo. Ele já não é mais ali apenas mais um, ele não é coadjuvante, né? Então ele já passa a ser o protagonista nesse sentido, fazendo o ingresso nesse tipo de movimento. E como a Laura bem colocou, você se organizar, seja moradores, as associações de bairro, a Câmara de Vereadores, né? A Associação dos Municípios. Então, quando você se organiza nesse sentido, o grupo passa a ter peso, né? Então, como a Laura colocou, não era ela ali representando. Sozinha, né? Olha, sou eu, Laura, dizendo aqui as nossas necessidades. Só, né? Então, ela representa toda uma instituição ali, né? Então, isso tem peso. E quem recebe essa pessoa, ela também está recebendo um peso muito grande. Como dizer não para a Laura? Seria dizer não para 1.500 pessoas, né? 1.500 alunos. Então, isso realmente gera desconforto para quem recebe. Então, às vezes, essa pressão que é exercida nesse momento, essa pressão faz com que a coisa aconteça, né? Ele saia da inércia, né? Então, o estudante ele precisa realmente se organizar nesse sentido. Começa na onde? O líder de sala. Começa ali. Né? Aquela sala precisa ter o líder. Eu não sei se hoje ainda existe isso, mas na época que eu era estudante, tinha um líder, tinha o vice-líder, né? E tinha aquela pessoa que era o secretário, né? Que todas as nossas reuniões, ele anotava tudo em forma de ata. Então, isso existia na minha época. E acredito que deve ainda, né, Otávio? Existe ainda hoje. Então, o primeiro movimento é o líder de sala. Depois do líder de sala, você cria o movimento da escola. E depois, as outras escolas. E assim é que vai movimentando, né? Então, ser protagonista já é o primeiro passo. Eu já ser o líder de sala, talvez. Né? Já é o primeiro passo para você conduzir. Né? Ser o protagonista. Começa aí. Outra coisa também muito importante, que existe em todas as escolas públicas e que às vezes não é do conhecimento dos estudantes, é algo chamado Conselho Deliberativo. Então, além do líder de sala, do Grêmio Estudantil, o jovem pode estar tendo essa representatividade no Conselho Deliberativo da escola. O que é isso? É um conselho formado por representantes de cada segmento que possui dentro da escola, ou seja, um representante do corpo docente, um representante dos funcionários, um representante dos alunos, na qual eles juntos formam o planejamento anual, enfim, eles são responsáveis pela aprovação de tudo que vai acontecer dentro da escola, prestação de conta, questões orçamentárias. Então, é importante que vocês, na escola de vocês, procurem protagonizar a sua sala através da liderança, protagonizar o corpo docente através do Grêmio Estudantil e participar também do Conselho Deliberativo, que é onde vocês poderão estar, além de reivindicando as ações que da vontade de vocês, mas também fiscalizando as ações da escola. Para vocês, qual a consequência de uma juventude omissa? Quem pode estar respondendo para a gente? Eu acho que a consequência de uma juventude, porque isso aí tudo que nós discutimos agora, desde a liderança de sala, que a gente parte de um ponto de quase uma partícula de exercício do poder na escola, até o Grêmio, que já seria uma organização muito maior, são vários mecanismos que você tem que acabaram sendo fruto de várias conquistas, várias lutas. Se as pessoas ficassem paradas, não fizessem nada, deixassem se conduzir livremente, isso talvez não existiria.
talvez não existiria a primeira semana da juventude, porque o importante dessa semana é trazer, na verdade, deixar em foco a discussão sobre esses assuntos. Mas eu acho que além desses mecanismos, vamos dizer assim, convencionais, que hoje em dia o Grêmio, acredito, na maioria das escolas, é um mecanismo convencional de exercício do poder pelos alunos, fazer suas reivindicações, eu acredito também que seja importante, se você não tem participação no Grêmio, se a sua escola não tem Grêmio, é um absurdo, mas hoje ainda acontece, é bem possível que não exista Grêmio estudantil, organização maior, comece, nem que seja na sua sala, nem que seja com um grupo de amigos pequenos, para fazer qualquer coisa, se organizar para fazer leitura, mutirões na sua comunidade, e essa interação que eu acho muito importante, e aí vem o papel do educador também, que faz toda a diferença, porque o jovem é protagonista, mas quem dirige esse processo, no fim das contas, eu acho que é um educador. Comigo foi assim, foi um educador que me estimulou a fazer essa participação. Peça ajuda, às vezes o diretor vai contra, o coordenador, fale com aquele professor, alguém da sua comunidade, eu acho que essa participação é importante. A omissão ela é muito perigosa. Então, quando você se omite em opinar, quando você se omite em participar de organizações ou agremiações, quando você se omite nesse sentido, fica difícil depois você cobrar. Né? Então, é muito fácil dizer que a nossa política vai mal, né? Mas você efetivamente participa da política, do movimento político na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, você realmente faz isso, né? Porque não adianta não fazer nada, nem opinar e depois cobrar. Então, a omissão ela é perigosa nesse sentido, porque você fica ali no seu porto seguro, né, sentadinho na sua cadeira, tudo acontece à sua volta, está tudo muito bem, mas se qualquer ponto que te desagrada, como que você vai cobrar? Né? Vai cobrar como? Você nunca participou de nada. Então, a omissão é muito perigosa nesse sentido. Então, as pessoas precisam entender que participar de movimentos, mesmo que não vá em todas as reuniões, não seja tão assíduo assim, não é isso. Mas você precisa se inteirar, saber o que está acontecendo na sua rua. Às vezes você não sabe o que está acontecendo na própria rua da sua casa. Né? Às vezes você não conhece o seu vizinho. Né? Às vezes você não conhece. Então, você criou um mundo ali só para você, dentro da sua casa, dentro da tua sala de aula, são só aqueles colegas ali. Na verdade, o mundo é muito maior que isso. Né? Então, nós precisamos participar de todos esses movimentos, conhecer todos esses movimentos. E aí sim, dar a sua opinião. Né? Na nossa vida política, nós opinamos com o nosso voto. Né? Então, fica fácil. Só ir lá e votar. Mas, e depois? Se o seu candidato foi eleito, você tem acompanhado o que ele tem feito? Né? O líder de sala, depois que ele foi eleito, você tem acompanhado o que esse líder de sala tem feito? Quando foi montado, então, o conselho deliberativo, né, da escola? Foi por votação. Vocês têm acompanhado o que isso tem ocorrido, né, o que tem ocorrido na instituição de ensino? Participaram do planejamento do ano? Né? Então, ser omisso é perigoso, porque você não vai poder cobrar depois. Emerson, eu gostaria que você desse uma dica para a juventude, como eles podem estar se preparando para o mercado de trabalho. A preparação para o mercado de trabalho, Evandro, começa com a escola, né? É estudar. E estudar bem. Não é só estar ali com o corpo presente, né? É realmente participar, estudar, aprender. O segundo passo é a busca do estágio. Agora, o estágio ele só vai ser direcionado para estudantes do ensino médio. Então, a partir do primeiro ano do ensino médio, já se pode fazer o estágio desde que você tenha 16 anos completos. Então, a partir daí, é o primeiro passo ao mercado de trabalho. E conseguir uma vaga no estágio não seja apenas mais um estagiário. Seja um funcionário mesmo dessa empresa. Seja empreendedor. Porque se confunde muito, Evandro, o empreendedor como o dono do negócio. E não, você pode ser empreendedor sendo a recepcionista, sendo o telemarketing, sendo o assistente financeiro. Você pode ser empreendedor ali.
não levando apenas problemas para que o gestor resolva, leve as soluções. Isso é protagonizar, isso é ser empreendedor, né? Perceber o problema e levar a solução também, ou as possíveis soluções. Isso faz com que você se destaque em relação aos demais. Se destacou, você está sendo protagonista, né? Então, a partir daí, esse passa a ser o seu primeiro passo para ingressar no mercado de trabalho. Porque o gestor, quando ele percebe que esse jovem ele tem todas essas condições de bem desenvolver, ele não vai perder esse jovem. Ele vai querer efetivá-lo como funcionário. Mas, mesmo depois de efetivado, e aí vai uma dica para o Otávio, em nome de todos os estudantes, não pare de estudar. A nossa vida ela é um eterno aprendizado. Nós vamos ter que estudar sempre. Né? Terminou um curso, começa outro. Terminou, começa o próximo. Né? Então, a formação ela é muito importante. E a liderança ela vem com o tempo. Muitos não estavam preparados para ser líderes, mas foram. Por quê? Ele foi um destaque aonde ele atuou. Às vezes o médico, né? Ele começou o curso de medicina, era um bom aluno. De repente ele virou o líder da sala. Ele não queria ser, mas foi. Né? Se formou, se tornou um bom médico, né? Todos procuraram esse jovem, porque ele era um bom médico, era uma referência. Naquele hospital, por ser um bom médico, ele se tornou um chefe da equipe médica. Ele não queria ser, mas foi. Com o tempo, como ele era um excelente chefe dessa junta médica, ele se tornou diretor do hospital. Né? Então, sem querer, ele se tornou um líder. Mas a condução da vida dele, que foi, ele sempre primou pela qualidade, é inevitável que ele se tornasse líder. Agora, existem aqueles que já nascem, né, com a liderança, né, dentro de si. E ela, com o tempo, vai se desenvolvendo. Mas tudo parte do estudo. Precisa estudar. E aí vai também uma dica, não só para os alunos, Evandro, mas também para os educadores. É importante que você faça a educação do jovem que está em sala de aula, mas dando para ele as dicas também do mercado de trabalho. Porque não adianta só falar ali de português, de matemática, e de que forma isso é aplicado na prática. Porque ele está estudando para entrar no mercado de trabalho. Eu percebo algumas instituições de ensino, inclusive, Evandro, que prepara o estudante só para o chamado Enem. Só para o Enem. Como se o Enem resolvesse todos os problemas. Né? Então, não, ele precisa ter orientações sobre o mercado de trabalho logo que ele entra no primeiro ano do ensino médio. Ele já tem que ter orientações de mercado de trabalho, de organizações, as organizações sociais. Precisa saber. Precisa saber de política. Precisa. Né? Legislação, o básico. Precisa. Porque se não se prepara apenas para o Enem, tudo bem, recebeu uma boa pontuação, entra no ensino superior, como se o ensino superior fosse resolver todos os problemas da educação. Mas aí, o que aconteceu na educação básica? Foi ruim. O que aconteceu no ensino médio? Foi ruim. E aí, a culpa vai ser de quem? Do ensino superior, que tem que resolver tudo. Né? Então, também uma dica para os educadores. Vamos formatar uma educação básica, fundamental, voltada à cidadania, voltada ao mercado de trabalho. E no ensino médio, principalmente. Já começar a formar esse jovem a partir do ensino médio. Porque no ensino superior, ele não vai passar vergonha em sala de aula no primeiro dia. Quando o professor fala de alguns temas, ele, quando foi que eu vi isso? Porque lá no ensino superior, o professor acredita que ele já viu aquele tema. Mas, na verdade, não. Então, como eu disse, no ensino superior não vai resolver todos os problemas. Então, a dica para o estudante é estudar, é ir atrás. A internet está aí, facilitou o acesso à informação. Então, você tem condições de pesquisar e não fazer só o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. Não, é estudar, entender aquele tema, né? O motivo da existência daquele tema. E os educadores formar melhor para o mercado de trabalho. E não para ele receber a aprovação no Enem apenas. Não para ele passar no final do ano. Não, é o mercado de trabalho que é o foco.
Porque o que tem ocorrido hoje? A omissão dos últimos anos na educação. Olha a formação que nós estamos tendo hoje. O Brasil chegou num teto de desenvolvimento que não passa. Não passa. Empresas doidas procurando jovens para ingressar no mercado. Mas quando ela põe lá os pré-requisitos, às vezes uma redação, o estudante não dá conta de fazer. Não consegue escrever. É o básico. É o básico. É o básico, né? E em uma das suas falas, você falou de política, né? Gostaria que vocês falassem um pouco para a juventude, como que elas podem estar recuperando, né, a credibilidade da política no país. Eu gostaria de responder a sua pergunta com uma outra, que é o seguinte. No dia a dia, enquanto estudante, no Grêmio Estudantil, nós sempre escutamos da juventude, de adultos, de cidadãos em geral, eu não gosto de política, certo? Eu não gosto de política, eu não faço política, isso é algo que não me atinge, eu não gosto, eu não quero, isso é algo que eu não converso, política não se discute. E aí vem o seguinte questionamento: o que é política? Porque para dizermos que não gostamos de algo, nós precisamos conhecer e saber do que se trata. E eu acho que existe uma confusão muito grande sobre essa definição do que é política em si. Porque muitos de nós, às vezes, pensamos que a política se restringe apenas aos nossos representantes, apenas à política participativa, ou seja, nossos vereadores, nossos governadores, deputados, presidentes. Então, mas a política em si não é simplesmente a representação do povo na Casa de Lei, na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional. Eu, particularmente, entendo como política toda e qualquer forma de atuação na qual se vise o bem comum de onde você se encontra. Então, a forma de atuação é diversa. No bairro, em centros comunitários, na escola, através de grêmio estudantil, entre os amigos, dentro da própria casa, família, no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que você deixa de olhar apenas para si mesmo, passa a olhar ao seu redor, ao coletivo. Através disso, viabiliza atitudes e ações que tragam melhoria para esse ambiente. E se destaque enquanto protagonista, você está fazendo política. Então, é importante que nós jovens não digamos eu não gosto de política, porque como não gostar de um ambiente gostoso? Como não gostar de uma escola legal, de uma sala de aula confortável, de um mercado de trabalho agradável? Como não gostar de uma família bem estruturada? E recuperar a credibilidade política do nosso país, eu acredito que consiste em cada um fazer a sua parte. Porque se cada um de nós, enquanto jovens, e principalmente enquanto cidadãos, tomamos consciência dos nossos direitos, e como o Emerson disse, tomando consciência dos nossos direitos, fazendo por merecer cada um deles através do cumprimento das nossas obrigações, e fazendo a nossa parte, eu acredito que nós já estamos dando um grande passo desde a época da escola, né? Para essa credibilidade política, que não consiste só a credibilidade política não existe só na honestidade dos nossos representantes, na honestidade do Congresso Nacional, na boa atuação da política representativa. Mas eu acho que recuperar a credibilidade política do nosso país consiste em recuperar uma sociedade ativa, recuperar jovens que realmente se preocupam com o ambiente onde vivem e que buscam melhorias cada vez maior, que realmente se comportam como pessoas ativas e que não se mantêm e não se contentam em se manter em uma inércia, em que tudo está bom, tudo tanto faz, tudo tá legal. Não, peraí, não é tudo tá legal. Nós somos seres humanos e nós sempre temos o que aprender.
E se nós sempre temos o que aprender, nós sempre temos o que ser melhorado. Não tem como dizer, não, assim tá bom. Não, tudo tem o que se melhorar. Nossa sociedade sempre tem o que crescer um pouco mais, o que se desenvolver um pouco mais. E o que nós jovens estamos fazendo para que esse desenvolvimento aconteça. Que é através dessa luta que eu acredito que a credibilidade política do nosso país estará em evidência. Sem dúvida, a política ela começa dentro de casa, né? Você, sem perceber, tem vivido política dentro da sua casa, com a criação das regras de conduta dentro da sua casa, né? Depois existe a política da vizinhança, e você respeita, né, o bem comum, né, o bem viver, o bom relacionamento, né, dentro da sua vizinhança. Depois você vai para a escola. Você respeita políticas dentro da escola, regras também lá dentro, né, do bem viver, da comunidade, né? Então, talvez, mais uma vez eu reforço, incluir na educação formal temas políticos. Eu sou do tempo que tinha uma matéria chamada OSPB, né? Então, faz tempo. Faz tempo. Existia essa disciplina, né? Que era Organização Social Política Brasileira, me parece que era essa a definição. Mas isso era importante, porque falava nessa disciplina justamente dessas organizações. Falava da vida política, né? Então, dava essas noções, obviamente que básicas, mas dava essas noções. E com o tempo isso também se perdeu, né? Então, hoje você sabe da política quando aparece lá na televisão escândalos, ou quando é ano de eleição, né? Então, o que você acaba se associando à política? Roubalheira. É o cara que está ali querendo apenas para si próprio, favorecer os seus parentes, favorecer a sua empresa, né? Porque é isso que tem aparecido na TV. É essa imagem que tem se passado, né? E não as coisas boas que a política nos trouxe. A política nos trouxe as cidades, os bairros, né? Nos trouxe as ruas, as leis, né? Tudo isso envolveu a política, né? Então, a construção da nossa sociedade toda se deu em função da política. Gostando ou não gostando, né, Laura? Gostando ou não gostando, você vive a política. Desde a hora que você acorda. Desde a hora que você acorda. Você já está vivendo política. Seja dentro de uma organização religiosa, né, na igreja que você frequenta, você está vivendo uma organização política. Né? Então é inevitável, você não vai conseguir fugir. Já que você não vai conseguir fugir, por que não se inserir realmente, né, no meio? E poder opinar, poder participar e depois cobrar. Porque você está participando. E até mesmo aqueles que se omitem em fazer políticas ativas, acaba fazendo política. Sim. Porque está deixando que tudo aquilo continue como está. Então, a sua missão é uma forma de política, só que não uma política ativa, uma política passiva, ou seja, na qual, ao deixar as coisas como estão, se omitindo, acaba existindo uma política passiva. E você disse também sobre as notícias através da mídia, não legais do lado político, ou seja, a politicagem em si, né? Quando, ao invés de fazer política, fazemos atitudes que, em vez de visar o bem comum, visa interesse próprio, troca de favores. E aí, ao ver esse cenário triste do nosso Brasil, como mudar, né? Porque, como você também disse, é uma crítica que nós fazemos a essa realidade, mas qual a solução? E aí, mais uma vez, o jovem não pode acreditar que está fora de um cenário político, porque até mesmo para reverter esse quadro de politicagem, a única forma que nós temos é através da política correta. Através da política, nós podemos reverter a politicagem que existe no cenário
no cenário brasileiro. Então, realmente não tem como nós nos omitirmos e não tem como nós nos darmos ao luxo de dizer eu não gosto de política ou até mesmo eu não quero fazer política. Como não querer? Nós não somos cidadãos? A decisão vai ser sempre o sim ou não. Né? Quando ele diz, não, eu nem discuto política, ele já tomou uma decisão. Ele já tomou uma decisão. Então, ele já está atuando de forma negativa, mas ele já está atuando. Ele está ali na oposição, né? Ele está atuando. Né? Tudo começa na educação. Nós temos que bater nessa tecla. Né? Como melhorar, renovar a nossa política com preparo do eleitor. Realmente ele ter formação como eleitor. Né? E aí vem da onde? Educação. A política precisa estar inserida, o estudo da política precisa estar inserido na educação. Pelo menos o último ano do ensino médio, falar sobre isso, né? Ter esse tema. Eu penso que seja importantíssimo. Que começa aí a formação daquele jovem que vai votar. Não, eu acredito muito nisso. Eu acho que o que foi dito aqui sobre omissão, sobre a luta e a qualidade do ensino, eu acho que está diretamente relacionado. Você falou sobre a matéria que você teve. Eu não acredito que essa matéria, de certa forma, tenha sido extinta, mas aí também é quase uma liberdade poética de expressão. Né? Eu acredito que ela ainda está presente hoje, nessa forma de omissão. A saída dela na escola, acho que já caracteriza bastante, sabe? Porque hoje as escolas seguem um planejamento, geralmente vem do Estado. O que o professor tem que dar em sala já é muito condicionado e ele acaba atuando como professor. A atuação do professor eu acho que é extremamente prejudicial. A atuação ali deveria ser de um educador, na verdade, mas ele acaba se vendo sem opções, na verdade, que já vem tudo muito determinado. Então, esse espaço para discussão acaba ficando meio limitado. Aí é o que a Laura falou, usar todos esses mecanismos, participar bastante. Porque para as pessoas que participam, e a Laura deve saber disso, já é difícil, já é complicado, e contra toda essa estrutura, imagina você que está nisso. Nós iremos fazer um intervalo de 10 minutos. Eu peço para as escolas continuar conosco. Daqui 10 minutos voltaremos. Bom dia a todos. Estamos novamente aqui reunidos. Agradeço a participação de todos e pela audiência. Lembrando que amanhã, no dia 15, estaremos discutindo sobre a rede social, sobre benefícios, e no dia 16, reflexões sobre a saúde, o esporte, a cultura e o meio ambiente. Agradeço a participação de vocês novamente e gostaria que a Laura falasse da sua experiência do Parlamento Jovem. Então, estou até conversando agora há pouco com o Emerson, que referente ao projeto de lei que eu desenvolvi lá no Parlamento Jovem, porque a ingressão se dá através de um projeto de lei, ou seja, o estudante, ele elabora um projeto de lei e uma vez ele sendo escolhido, ele representa o seu estado lá na Câmara dos Deputados Federais. E o tema, no ano em que eu participei, foi o jovem e o mercado de trabalho. Então, partia desse princípio mesmo, de que o mercado de trabalho, a ingressão no mercado de trabalho começa na educação. Começa no preparo, na formação, na educação. E a nossa Constituição Federal diz o seguinte, que a família, a sociedade, sobretudo o Estado, são os agentes responsáveis pela educação da juventude. Então, se a família não tem condições de proporcionar uma educação legal, recai para a sociedade. Uma vez a sociedade não dando esse retorno, recai ao Estado. E aí não tem outra forma. O Estado tem que solucionar, o Estado tem que fornecer uma educação bacana para a criança, para o adolescente, para a juventude. E aí, um questionamento, né? O que é educação? É uma sala de aula restrita a livros didáticos? Só quero lembrar aos jovens que estão participando conosco, quem quiser fazer perguntas através do chat, está aberto a todos vocês.
Então, por isso, a importância de nós, estudantes, participarmos de forma ativa nas nossas escolas, fazendo do nosso ambiente educacional não apenas uma sala com livros didáticos, mas sim um ambiente político ativo, um ambiente que nos forme enquanto cidadão, nos forme enquanto seres humanos cada vez melhores, nos forme enquanto pessoas capazes de, ao sair do ensino médio, sermos capazes de enfrentar o mundo. Porque enquanto nós estamos no ensino médio, a gente tem uma limitação de pensamento. É normal que, às vezes, a gente pensa que o